Aniversário dela mesmo, da Lid. Podem desligar o áudio aí, viu, gente? Senão vai sair a voz de vocês na gravação. Então, na aula passada, nós começamos falando sobre o shintoísmo, entramos até falamos o mito de Amaterasu. Amaterasu, que é a Kami do Sol, né? Que é a deusa do Sol. Como hoje nós temos essa aula online, né, na página do YouTube, Neutro Vieira Martins Filho, vocês podem ir lá e reassistir. Não precisa ficar revisando aqui. Tá? Vamos recomeçar daqui. A gente lê um pouco disso, mas a gente vai retomar daqui. O mundo dos deuses. Estou me ligando aqui, mas eu vou desligar. Estou trabalhando. O mundo dos deuses. Todo o templo Shinto tem sua entrada marcada por um tori, um portal separando o mundo profano do território sagrado. Acredita-se haver um kami em cada tori. Então, tori, o que é o tori? O tori é o portal do templo, né? É o portal do templo Shinto. Tem uma imagem de um tori aí na apostila de vocês, viu? Vocês verem, vai ser bem familiar. Nesses desenhos, animes, filmes, sempre tem a imagem de um tori. Né? Como todo lugar, tem aqueles que são bem elaborados, bem feitinhos, tem aqueles mais rústicos, né? Deixa eu ver se eu pesquisando aqui vejo mais de um e consigo mostrar para vocês. Espera aí. Eita, apareceu uma atriz aqui. O nome da atriz também é Tori. Afinal, a gente tem que explorar as. Estão vendo aí? Estão ou não estão? Viram o Tori? Viram, né? Sim, deu pra ver. Deu para ver, tá? Então esse é o Tori. Tem uns bonitos aí, né? Tem uns no interior que eles fazem mais rústicos, assim. Então acredito que nessa entrada aqui, né? Está tem um Kami guardião. Eles colocam essas estátuas aqui de dois cachorros. São entidades guardiãs. Tem um tipo de espírito que é um leão, um cachorro, meio leão, meio cachorro que guarda, né? É bem comum você ver nas entradas. Ó. Lembrando que os Kami são os deuses, tá? São os deuses. Esses Kami, eles podem ser vai falar disso no texto, eu vou adiantando. Podem ser deuses antigos, né, elementos da natureza, como o sol, a lua, a terra, o fogo. Podem ser espíritos ancestrais, né, pessoas que eram tão poderosas que quando morrem se tornam deuses. E até seres pequenos, como utensílios de cozinha e tudo mais. Havia toda uma visão mística sobre o mundo, né, no Japão antigo. Eu mandei aí para vocês os links de uns vídeos complementares
E num desses vídeos que fala sobre as entidades japonesas, fala que eles acreditam que até um guarda-chuva, quando ele completava 100 anos existindo, ele virava uma entidade, entendeu? Então você vê um mundo extremamente místico, né? Extremamente marcado pelo misticismo e tudo mais. Vamos prosseguir. Assim, podiam ser espíritos ancestrais e o imperador também era visto como um kami vivo, viu? O Shinto é basicamente a adoração dos kami. Como é comum nas religiões antigas, adorava-se os deuses para obter seus favores e acalmar sua fúria. As famílias têm seus kami caseiros, adorados em pequenos altares chamados kamidama. As vilas também tinham um kami próprio, normalmente o do templo local. Além de pedir a proteção aos kami, os seguidores do Shinto compram amuletos em templos durante os festivais. Tá? Sejam bem-vindos aí quem está chegando agora. Lembrando que essa aula está sendo gravada. Se você perdeu alguma coisa, depois você vai poder ir na página do Professor Neutro assistir. Não precisa dar like, não precisa compartilhar, não precisa clicar no sininho, tá? Só assistir. Esse altar até hoje ele é muito presente na cultura japonesa, tá? Em famílias mais tradicionais, claro. A gente não vai dizer que todo japonês tem, né? Sabe que no mundo inteiro há pessoas que têm uma crença religiosa e pessoas que não, tá? Mas é muito comum esse altar, esse kamidama, onde hoje eles colocam muito foto, né? Morreu alguém da família e você tem aquele altarzinho, você coloca a foto. Num filme que eu recomendei para vocês, que é a Viagem à Agartha, mostra, eles trabalham bem essa questão do shintoísmo. A menina, o pai dela é falecido e tem um kamidama com a foto do pai dela. Então, quando ela chega na escola, ela cumprimenta o pai dela: papai, já cheguei. Como se ele estivesse ali, como se fosse um espírito guardião da casa, entendeu? E aí você coloca comida, né? Coloca um pratinho de arroz, né? Amuletos para aquele espírito. Então você mantém viva a memória daquele antepassado. É interessante a gente falar que isso não é o único do Shinto, que outras religiões de outras nações antigas também tinham essa ideia de você manter vivo a memória daquele antepassado, né? Então, quando você estuda o Shinto, você estuda a história da humanidade também. Não só do Japão. Você passa a ter uma noção de como era o mundo na antiguidade, né? E os amuletos, esses amuletos são os papeizinhos, né? Umas fitinhas. Tem uns rituais que você faz lá, você tem um vaso, você joga pedrinha no vaso, aí você pede para os kami, tá protegido. Eu tenho uma amiga de infância que ela mora no Japão, ela me mostrou, mandou uns vídeos, né? Eu comentei com ela que eu falo sobre Shinto, ela mandou uns vídeos lá nem sei se eu guardei, se eu apaguei. Mas lá no Japão você vê uns templos assim lindos, né? Grandiosos, entendeu? Shinto, né? Shintoístas, como a gente fala aqui. Né? E tem muito aquela questão, não tem essa não é fechado. Vou lendo sobre isso, a gente vai já falar. O Shinto não tem ritual de iniciação, pois surgiu espontaneamente na vida dos antigos japoneses. Está intimamente ligado com questões da vida social e o convívio harmônico com a natureza. Tá? Então, eu quero ser do Shinto. Quero ser Shinto. Vai lá, se tiver um tempo. Não tem essa questão como aqui, todo domingo a gente vai para a igreja. Você vai às vezes. Você vai nos festivais, compra um amuleto, leva para sua casa, pronto. Na sua casa, se tiver uma divindade, né, um kamidama, você cuida do altarzinho lá,
seu parente falecido. Pronto. Tá? Então, quem é responsável pelos rituais diários e tudo mais é mesmo o sacerdote. Lembrando, o sacerdote Shinto, não necessariamente ele vive disso. Ele pode ter a vida dele, pode ser, né, professor, feirante, e ser sacerdote também. Tá? Não tem essas obrigações, como viver para a religião, não poder casar, não. Ele leva uma vida normal. 3 palavras marcam a conduta Shinto. Musubi, a força misteriosa da origem de toda a criação e a relação entre os homens e os kami. A solidariedade e a harmonia entre os membros de um grupo ou uma família. Makoto é a humildade e a gratidão no encontro com os kami e gera o amor, a piedade, a lealdade e a fidelidade. E o tsunagari, que é a continuidade e a relatividade. Em todos, assim, vamos comentar, se tiver, são bem parecidos, né? Essa relação de harmonia, de família, essa relação, digamos assim, tribal, acho que é bem essa palavra, de tribo, de família, entre os vivos e os mortos. Você respeita os vivos, mas você também respeita os mortos, a memória dos mortos, né? Quem fundou a família. Entendeu? Tem um filme que é do... Eu não sei nem se é do meu tempo, né? Porque foi filmado um ano antes de eu nascer, né? Em 84, eu nasci, eu sou de 85. Mas como as coisas do passado estão sempre voltando, e eu assisti muito quando eu era menino, né? Que é o Karate Kid. E claro, na época eu não sabia não tinha essa noção de gente, não aprendia na escola isso. Hoje vocês têm um professor, né, lindo como eu para ensinar para vocês. Mas fala muito das tradições japonesas do Shinto, né? E até tá voltando agora, tem a nova série que resgata esse filme Karate Kid, tem no Netflix, que é o Cobra Kai. Mas o Cobra Kai não vai falar muito. Fala muito da cultura dos anos 80. Então, no Karate Kid, a gente via, no Karate Kid 2, a continuação, quando eles iam, o mestre e o aluno para o Japão, mostrava um templo Shinto, né? Ele até perguntava, isso é uma igreja? E essa é templo Shinto, né? Quando eu saí, fulano estava no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, cantando a mesma música, que é um sacerdote Shinto e é feirante também. Você vê no fundo da história lá que ele era feirante também. E outra coisa, quando o mestre leva o aluno para a academia dele, ele tem lá registrado desde o primeiro mestre, que o karatê dele, né, do senhor Miyagi, era um karatê próprio da família dele. Então tinha as regras da família dele, né, as tradições da família dele. E aí, desde o primeiro mestre de karatê da família Miyagi, tinha o desenho dele lá, tinha a foto dele lá. Entendeu? Então, essa questão da tradição é muito forte, né? De você respeitar a memória dos mortos, de você saber a história daqueles mortos, né? E o Miyagi conta como, né, como chegou o karatê na família dele e tudo mais. Recomendo, assistam. Tem filmes, isso vocês vão ver. Eu sempre falo de cultura no geral com meus alunos. Vocês vão perceber que tem filmes da geração de vocês que daqui a 10, 20 anos, vocês vão olhar e vão dizer, é uma porcaria, e eu gostava disso. Mas tem filmes que não, passam o tempo e você vê que eles continuam bons, né? A série, os 3 filmes Karate Kid são um exemplo disso, eu, na minha opinião, pelo menos. Claro que tem filmes da mesma época também que eu olho e acho que hoje, poxa, era muito mal feito, cara. Vamos lá.
Para se adorar os kami é preciso se apresentar de corpo e mente limpos e se arrepender de tê-los ofendido, mesmo sem saber quando os fez. Já vou comentar sobre isso. Os kami são forças da natureza, as montanhas, os ventos, os rios, o sol, o mar, mas também são pessoas muito poderosas, como Mikado, o imperador, e espíritos ancestrais, que após a morte adquirem poderes, se tornando verdadeiros deuses. Assim, os kami adorados em casa sempre recebem oferendas em seu kami dama, o altarzinho lá da casa, e são representados por fotos ou objetos pessoais. Assim, o Shinto ele não fala de outras vidas, não fala de reencarnação, mas deixa entender que nós tivemos outras vidas. Nessa questão, tipo, você ofendeu os kami e você tem que se arrepender. A explicação pode ser essa, uma noção de vidas passadas, como é comum no Oriente. É importante dizer isso, né? É importante ressaltar que talvez essa noção tenha vindo também com o budismo, né? No Japão, eu coloquei o link, vou colocar outro link aqui, que é de um episódio do Inuyasha, eu baixei para vocês. É pirataria? É, mas é em nome da educação, tá? Não estou ganhando dinheiro com isso. Vou compartilhar. Quem quiser assistir a série Inuyasha, que é um outro anime do meu tempo, quando eu era menino, né? Agora geral tá assistindo Naruto. E assim, é muito grande a série, é cheia de episódios, imensa. Mas esse episódio me chamou a atenção porque mostra como o Shinto está ali harmonizado com o budismo no Japão. As duas religiões são muito diferentes, mas elas convivem bem. Então, nesse episódio vocês vão ver isso, né, de forma mais dinâmica, assim, né, mais didática. Cadê? Veronique. Colocar aqui no chat, viu? Esse já é o terceiro link. O primeiro link foi errado. Segundo link da apostila, o terceiro link é um episódio do Inuyasha. Mostra, eu baixei esse episódio e coloquei à disposição para vocês verem essa alegoria de como o Shinto ele tá harmonizado com o budismo. Então, voltando aqui, há essa possibilidade, né, de ter uma ideia de vidas passadas, mas também há a possibilidade de você interagir, como os kamis estão na natureza, você interagir com eles sem perceber e tê-los ofendido. Você ter pisado num kami pode parecer estranho, mas é uma possibilidade. De repente, aquela pedrinha que você pisou era um kami e você ofendeu. Ele está aborrecido com você. Então, quando você vai adorar o kami, você tem que se arrepender de tê-los ofendido, mesmo sem saber. Assim como tem, eu faço essa análise porque assim como tem outras culturas que têm essa ideia, né? E também no próprio Shinto, nas lendas japonesas, tem essa ideia de que às vezes entidades queriam brincar com as pessoas e acabavam machucando essas pessoas ou matando elas sem querer. Tipo, o espírito queria te dar um susto. Ah, mas te matou do coração. Ou fez você correr e aí a pessoa caiu do penhasco. Tem essas histórias. Então, assim como eles interagiam com a gente sem querer, é possível que, né, tenha essa noção de nós termos interagido e ofendido eles sem nós saber.
Tem apresentar-se de corpo limpo, né? Tem um ritual de purificação, mas é importante, ao sair para o templo, tomar banho, né? Isso que, para mim, bem-vindo quem está chegando agora, tá? Lembrando que essa aula está sendo gravada, vai estar disponível para vocês. Essa questão de tomar banho, que é muito presente em limpar o corpo nas religiões orientais, é muito marcante, que devia ser não só na religião, mas para a vida, né? Afinal, tem gente aí na pandemia que não está saindo muito e por isso não toma banho. Pelo amor de Deus, gente, isso é higiene, tá? Shintoístas não vão assiduamente aos templos, e sim em momentos importantes da sua vida, como em casamentos e funerais ou nos festivais. Principalmente, desculpa, o principal festival Shinto é o do Ano Novo. Como eu falei, o budismo e shintoísmo, né, o Shinto, eles convivem bem no Japão. Então, eu sou budista, mas eu vou no templo Shinto, não tem problema nenhum, tá? Por parte de nenhuma das duas religiões, né? Em alguns momentos elas até se completam, né? O budismo, até por ter uma noção ética, uma filosofia ética, né? Uma filosofia de vida, assim, ética, mais forte do que o Shinto, né? O Shinto é muito ritual e tudo mais. Coisa que o budismo, alguns ramos do budismo têm os rituais mais de meditação. Mas eu vejo que até hoje as pessoas precisam muito do ritual, né? De ir à igreja. Tem gente que tem uma religião, eu acredito em Deus, mas não vou na igreja. E tem gente que sente falta de estar, né, participando daquele ritual da sua religião, né? Então, meio que as duas religiões se completam. O que falta no budismo você encontra no Shinto e vice-versa. Os textos sagrados da religião são os Kojiki, escritos no ano 712, e o Nihon Shoki, escrito no ano de 715. Apesar de serem textos sagrados para a religião, os japoneses não têm como sagrados, assim como uma coleção de lendas. Então, talvez você perguntar para um sacerdote Shinto, esse texto é sagrado? Não, é sagrado. Mas para a maioria dos japoneses, não. Isso é história e tal. Eles aprendem na escola, né? Um pouco mais de Shinto. O shintoísmo, sendo uma religião ligada à tradição, não tem o objetivo de se expandir. É sim praticada no Japão e em colônias japonesas ao redor do mundo. Não que toda a colônia japonesa tenha o Shinto marcado. É importante falar que existem outras religiões no Japão, tá? Outras religiões nativas, até parecidas com o Shinto, dependendo do local, né? Existem grupos religiosos, cristianismo, cristãos, né? Bem fortes no Japão, mas o Shinto é digamos, tem o maior destaque, assim. Mas como é costume dos japoneses fazerem releituras de sua mitologia para serem consumidas pelos jovens, pelos mais jovens, pessoas do mundo inteiro acabaram interagindo com os mitos Shinto por meio de mangás e animes. Aí que apareceu o Naruto, que vocês viram, né? Coloquei a imagem dele aí com os amigos, com o mestre, tem até um ninja aí que é um cachorro. Como eu falei, no meu tempo tinha um anime que era o Inuyasha, né, que trabalhava essa cultura japonesa, que não falava tanto dos kami, falava mais dos espíritos. Eu esqueço o nome. Tinha Inuyasha e no de vocês tem o Naruto, né? No meu tempo também eu sou do tempo do Dragon Ball, né?
o que há de comum entre esses desenhos é que eles fazem uma releitura dos mitos Shinto, tá? Eles fazem uma releitura dos mitos Shinto. A raposa que é aprisionada no Naruto, né? Ela é uma entidade do shintoísmo. Os japoneses acreditavam que as raposas elas eram seres místicos, possivelmente por elas viverem em tocas, né? Como o Shinto acreditava que existia um mundo místico subterrâneo, um mundo sobrenatural, eles acreditavam que as raposas vinham desse mundo e que elas tinham o dom de se transformar em pessoas. Por isso que até hoje, né, na cultura japonesa eles usam umas trancinhas, né, com as orelhinhas assim, que as meninas gostam de comprar aqui. Aquilo é a orelhinha de raposa. Então eles acreditavam que algumas raposas se transformavam em mulheres para irem para festa, até para se casarem com homens, né? E eles acreditavam que quando a raposa fazia 100 anos, crescia uma segunda cauda nela, né? Crescia uma segunda cauda nela. Quando crescessem 9 caudas, essa raposa ela se tornaria uma divindade. Entendeu? A questão é que ela poderia ser uma divindade do bem, né, fazer o bem, mas também poderia ser uma divindade do mal. Entendeu? E aí a raposa de 9 caudas do Naruto, né, chega a esta divindade e começa a destruir tudo, né, e resolve prendê-la no Naruto, que fica com o poder dela. Então isso é tradição, né, é cultura Shinto. Os nomes dos golpes, né, os nomes de alguns golpes lá, são nomes de deuses, que é Amaterasu, Suzano, Tsukuyomi. As próprias lutas, se você for ler as histórias do Shinto, lembram, né? Os combates lembram os deuses lutando, enfim. A gente tem que tirar o chapéu para a cultura japonesa nesse quesito. De despegar a sua tradição antiga e fazer releitura dos HQs, que são os mangás, os desenhos animados, que são os animes, entendeu? Aqui no Brasil o pessoal também faz. Os artistas brasileiros hoje estão refazendo essa releitura das culturas indígenas, culturas africanas. Eu já vi. Nós não estamos na África, mas nós fomos muito influenciados pela cultura africana, então eu já vi artistas fazendo releitura dessa questão dos deuses africanos. Mas a diferença é que a gente não tem a grana que os japoneses têm, né? Pra fazer animes aí para o mundo inteiro, né? Desenhos para o mundo inteiro. Mas tem. Não menosprezo o trabalho dos artistas brasileiros, tenho visto surgir aí desenhos brasileiros, desenhos animados e HQs muito bons. Muitas vezes que faz essa releitura mais bacana para os jogos. Porque antigamente a gente via muito aqueles desenhinhos, tipo o estilo da turma do Pererê, né? Acho que era esse o nome. É coisa bem infantil, né? Com Saci Pererê, Curupira e tudo mais. Que aí o pessoal da idade de vocês já não se sentia tão atraído, né? Mas hoje a gente vê os outros trabalhos que fazem essa releitura da nossa cultura. Enfim, estamos falando de cultura japonesa agora. Ramos do Shinto. Shintoísmo estatal surgiu durante a era Meiji. A religião era controlada pelo Império. E foi a era Meiji. Ela veio após a era Tokugawa. Na era Tokugawa, o Japão era um reino feudal, né? Havia o imperador, mas quem comandava mesmo eram os líderes militares, que eram os shoguns. E aí veio o imperador Meiji, né? Iniciou a era Meiji, onde ele vai dar um golpe, vai matar os
shoguns, vai proibir se andar com espadas na rua e tudo mais, vai fechar essa era dos samurais, né? E vai tomar o poder para ele. Então, a Era Meiji, que vai durar até o final da Segunda Guerra Mundial. Nessa época, o Shinto era a única religião permitida. Por meio do Shinto se controlava o povo. O budismo era proibido no Japão, tá? E aí os sacerdotes shintois eram funcionários públicos e tudo mais. Já acabou, assim. Ficou um resquício, mas já acabou. O controle do Estado não existe mais. Kyoha Shinto, o shintoísmo das 13 seitas, grupo organizado durante a era Meiji. Mesmo com o fim do Shinto estatal, estes permanecem. É o que ficou, né? Shintoísmo dos santuários de Jinja Shinto, composto de uma associação de santuários. Desculpa. Shintoísmo doméstico, praticado nas casas, é referente aos rituais cotidianos. Shitsu Shinto, Shintoísmo imperial. Este é o ramo que surge a partir dos rituais realizados pela família imperial. Então, ainda existe uma família imperial no Japão, não tem mais aquela autoridade de rei, eles não mandam mais na política do Japão, mas ainda tem toda uma tradição e tudo mais. Como ainda há imperialismo no mundo, né? Tem países no Oriente Médio que são comandados por um rei, por uma família imperial, mas muitos países mantêm o império, né? A família real por tradição, né? Se eu não me engano, na Holanda, eu não sei qual é o país da Europa que tem um rei que ele é piloto de avião, entendeu? Então, tipo, o cara é o rei do país, mas aí tem a vida dele, né? Normal, qualquer cidadão, ele é rei pela tradição do país. Então ainda tem lá a família real, eles têm todo um império, tem toda uma posse, né? E mantém rituais Shinto próprio da família real. Nikan Shinto é o lado mais folclórico, né? Ligado ao folclore. Personalidade do shintoísmo. Motori Norinaga, 1730 a 1811, nascimento e morte. Foi um grande estudioso dos mitos Shinto. Seu pai, um comerciante de tecidos, morreu quando Norinaga tinha 11 anos, mas com incentivo de sua mãe, estudou e tornou-se médico. Estudou profundamente o Kojiki, o conto de Genji e outras publicações clássicas, possivelmente influenciado pelo movimento nacionalista Kokugaku. O estudo de Motoori sobre os japoneses, especialmente o Kojiki, forneceu base teórica do moderno renascimento de Shinto, rejeitando influência budista e confucionista na sua interpretação. Ele traçou o espírito genuíno do Shinto aos mitos japoneses antigos e às tradições sagradas transmitidas da antiguidade. Embora ele aceitasse o dualismo ético, o bem e o mal, ele acreditava que o mal existia em prol do bem, como um elemento antitético, o bem superior dialético. Outro pensamento marcante de Motoori no Japão foi o de que o Japão, os kami, o imperador e o Shinto são uma unidade indivisível. Falei desse intelectual, Motoori, porque é interessante a gente ver que o Shinto, ele primeiro ele não tinha um nome, né? Ele vai ter esse nome quando a cultura chinesa passa a influenciar no Japão. E aí da China vai vir a influência do budismo. O budismo não surge na China, ele surge na Índia, mas vai chegar no Japão pela China. Eles vão trazer o budismo, vão trazer o confucionismo, que era uma ideia filosófica também própria da China, né, de Confúcio. E aí essas tradições, né, quando chegam, os japoneses vão olhar, peraí, tem chegando uma tradição diferente aí, vamos dar um nome para nossa. E aí vai se formular o nome Shinto, que inclusive vem do chinês, né? Shin, espírito, e To, caminho, caminho dos espíritos ou caminho dos deuses, tá? Então
o Shinto ele vai sim receber uma influência budista, chinesa, né, em suas leituras, né, mas ele é uma tradição mais antiga própria da cultura japonesa. E é isso, vou parar a gravação agora para que os alunos se sintam à vontade para perguntar, fazer perguntas no chat ou no áudio, tá?